Eu sei que existem tipos e tipos de personalidade, de pessoas. Tem pessoas que já têm muita coragem para se posicionar, tem pessoas que já têm outros tipos de dificuldade. Isso é o corpo de Cristo. Mas no meu caso, eu sempre fui uma pessoa que no período da minha juventude, minha vida adulta, eu sempre tive muita dificuldade de me basear em falar com outras pessoas, tudo de conhecimento da palavra do Senhor, com medo. Sempre tive muito receio, muito medo de ser esse tipo de pessoa, de não ser aceita, de não me acharem legal, não me acharem que, não por questão até mesmo minha, mas do próprio cristianismo, sabe? De dizer assim, eu sou uma pessoa que sou legal, sou aceita, então as pessoas vão enxergar Cristo através de mim. Eu tinha uma certeza, assim, da minha cosmovisão cristã, que a partir do momento que eu fosse legal, assim, sabe, legal para as pessoas, que concorda com todos os tipos de coisa assim do tipo, eu seria uma cristã legal, que as pessoas iriam falar, poxa, eu quero ser cristã como ela é, porque hoje em dia, né, as pessoas falam, não quero ser cristão como aquele fulano, porque faz isso e aquilo, a gente sabe que já é outros tipos de situação, mas na minha cabeça funcionava meio assim, sabe? Eu não tinha coragem pra bater de frente com o que não era a verdade. E Deus foi me moldando por uns anos anteriores pra cá, desde quando eu iniciei minha vida adulta, sobre me posicionar. Então eu era um tipo de pessoa, principalmente em ambiente de trabalho, em situações assim comuns, né, da vida cotidiana, as pessoas falavam tipo coisas assim pra mim que não condizia com a verdade do Senhor, e eu era simplesmente neutra. Eu não conseguia me posicionar. Eu sempre falava de um jeito assim, né, então, ia me saindo, mas nunca consegui dizer assim, não concordo, não aceito. A palavra do Senhor diz isso, então é isso que eu acredito, é isso fielmente que eu compreendo da palavra do Senhor. Eu não conseguia me posicionar. E uma das mensagens que tenho, não apenas para falar da minha experiência, só estava contextualizando, Daniel capítulo 5, versículo 17. E é o foco principal esse versículo, mas contextualizando para você a história de Daniel, no capítulo 5, existia um rei que ele pegou objetos da casa do Senhor, né, e profanou, usando bebidas alcoólicas, com concubinas e coisas que desviam, né, do caminho do Senhor. Era o filho de Nabucodonosor. E Daniel foi chamado à presença dele porque houve escrituras na parede, ele se amedrontou porque foi o Senhor que fez isso. E Daniel, né, com muita sabedoria, muita inteligência, deu a interpretação do que significavam essas escrituras na parede e tudo isso. E o rei, com toda essa mentalidade materialista e tudo mais, chega e fala para ele assim, olha, eu te dou ouro, te dou isso, se assim você revelar o que está escrito na parede e tal. E a palavra do Senhor diz assim, então respondeu Daniel e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel, com muita certeza da sua missão, posteriormente ele fala com muita segurança, muita confiança, independente da autoridade do rei, independente do que o rei vai achar bom ou ruim, ele fala a verdade. Ele fala a interpretação que o Senhor colocou na parede para o rei, com toda a justiça que o Senhor assim ia fazer posteriormente. Mas Daniel, ele tinha a convicção, ele tinha consciência da alta missão que ele tinha de denunciar o pecado do rei. Muitas vezes a gente, com medo de se posicionar, com medo de ser taxada pessoa chata, pessoa ruim naquele meio, naquele ambiente, a gente deixa o pecado escancarado, sabe? No meu
pernambuquês, né, escancarado, é tipo assim, algo muito, não sei se eu estou falando certo, mas é algo assim, aberto aos nossos olhos, que a gente se sente incomodado com isso, mas a gente não denuncia, não chega a denunciar o pecado. Por quê? Porque a gente muitas vezes está anestesiado e não sabe o tamanho da responsabilidade que temos no Evangelho como cristãos de denunciar o pecado. Muitas vezes a gente deixa passar essas oportunidades, que isso pode estragar e acabar com a vida de uma pessoa. Quem sabe que vai ser a última vez que você vai ter a oportunidade de estar com aquela pessoa. Porque eu vi uma certa vez uma frase que diz, às vezes, pessoas que vão passar na nossa vida, a gente vai ser a única Bíblia que eles vão ler. E como cristãos que somos luz e sal do mundo, o que temos feito? Não é fácil eu chegar para vocês numa câmera, né, depois de um bom tempo sem gravar vídeos. Meu último vídeo foi há 8 meses, então eu passei por uma transição enorme, de noiva, me casei, tô na transição, né, do casamento e me mudei de país, então muitas coisas aconteceram na minha vida que é difícil para mim chegar para você, me posicionar com segurança, com certeza, sabe? Essa mensagem, eu pedi assim, eu não iria trazer essa mensagem. Depois de muito tempo de vídeo, eu tava imaginando uma coisa diferente, sabe? Uma certa continuação do que eu tava falando há 8 meses atrás, o que mudou, tantas coisas que abriram clareza na minha mente. Mas hoje, orando ao Senhor, Deus me deu essa mensagem. E eu busquei ao Senhor o que isso significa. E quando eu fui entendendo o posicionamento de Daniel, o quanto que ele se posicionou e denunciou o pecado, eu entendi a missão. E é algo desafiador para mim, porque eu até falei assim para Deus, Pai, essa mensagem, logo eu, que eu estou aprendendo ainda, sabe? Eu estou aprendendo a lidar com confiança, as coisas de coragem, mas é isso, a gente tem que se levantar, não para receber bajulação. Daniel rejeitou os presentes do rei, não para receber atenção, mas para fazer a missão. Entender a nossa missão, a missão do Evangelho. Sabe? Denunciar o pecado. Outro questionamento que vem nas nossas vidas é como se posicionar. Para que o tópico não fique muito abrangente, seja algo que fique como se fossem palavras soltas ao vento, eu fui começando meio que errando, né, inicialmente, porque às vezes você pensa assim, vou me posicionar. Então, a gente meio que compra qualquer briga, vamos dizer assim, né? Então, naquele momento ali, você precisa ter a sabedoria do Senhor. Então, no início, eu não entendia qual era o momento certo de falar e qual é o momento certo de calar. Então, eu comecei a fazer o quê? Palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos dá sabedoria, discernimento e entender que existem momentos de falar e momentos de calar. Eu não vou dizer aqui exatamente o momento de você calar e o momento de você falar, porque primeiro eu não tenho nenhum direcionamento de Deus para falar sobre isso, né? E segundo, porque cada vida, cada momento é um momento. Mas de uma coisa é certa, a verdade, ela sempre precisa ser anunciada através de nossas vidas. Eu comecei fazendo a partir do momento assim, quando era algo que se referia a mim, sabe? Era algo que estava se referindo a mim, eu estava naquele contexto, naquele ambiente, naquela situação, eu falava o meu posicionamento. Porque não quando eu não era chamada ou convidada. Se estava acontecendo algum outro tipo de conversa, se eu tivesse alguma oportunidade de falar, de me aproximar e ser incluída na conversa, era algo prudente. Eu penso assim, tá? Talvez em alguma ocasião o Senhor pode usar, chega ali e fale daquele jeito. E quem é que vai debater e falar contra o que o Senhor está pedindo, né? O seu coração. Mas eu digo assim, nas minhas atitudes, no meu cotidiano, eu sempre utilizei e tenho utilizado e buscado utilizar mais dessa forma. Porque a gente está em constante aprendizado. Então, é um desafio para mim falar para vocês sobre posicionamento, de pegar uma câmera, de me posicionar aqui falando com coragem, sabe? Com respeito pela palavra do Senhor acima de tudo, para vocês, porque eu sempre tive esse problema de insegurança. Então, por isso que eu acho que é muito incrível como Deus age, como Deus trabalha, né? A mensagem que Ele me pediu para trazer
porque revela muito do quanto que Ele está nos ensinando. E é isso, a caminhada do Senhor é uma entrega contínua. Continuamente a gente está aprendendo com o Senhor a partir do momento que a gente entrega nosso coração a Ele. Então, tem outra parte, né, desse ato de entregar, que muitas vezes pensamos que a gente entrega o nosso coração ao Senhor uma vez, em um ato, e a gente vai vivendo. A gente precisa todos os dias pedir ao Senhor para limpar o nosso coração, entregar o nosso coração, que a gente tenha prazer no caminho do Senhor. São todos os dias, porque a nossa caminhada cristã, ela tem que ser constante em oração e em busca. E com esse vídeo eu oro com transparência e vulnerabilidade para vocês. E se tem algo que eu posso falar de Thalita, né, da experiência de Thalita como filha de Deus crescendo, eu digo que vá com medo mesmo. Vá com medo, sabe? Eu sei que se posicionar para quem tem esse tipo de dificuldade não é fácil, mas só siga com fé no Senhor, e Ele é a nossa força. Então, se apegue no Senhor, se apegue nele, e não quero falar apenas palavras de mim mesma, sabe? Mas da palavra do Senhor, que é a única que tem palavras de vida eterna para as nossas vidas. Então, vá com medo, confie no Senhor, com prudência, claro, acima de tudo, prudência, orando ao Senhor, entregando ao Senhor primeiramente, mas vá seguindo porque Ele é adiante contigo. Então, eu pegar esse celular, esse ano vai fazer 10 anos de canal, e por muito tempo, eu deixei o perfeccionismo, a vergonha, tantas essas coisas que eu já falei no outro vídeo anterior, sabe? Medo, tantas coisas. Eu acredito que o perfeccionismo e a insegurança andam muito conjuntos, sabe? Porque o medo de não ter aquela segurança em si, você sempre tenta se atentar a tantos detalhes, a tantas coisas, que é difícil pra mim. Muitas vezes, mas o Senhor tem lapidado, tem trabalhado há anos já, sabe? Para eu estar nesse nível de agora, foi um bom tempo off, um bom tempo distante de me expor, mas agora chegou a hora de denunciar o pecado, saber a missão que temos com o reino do Senhor, e assim a gente vai seguindo. Que o Senhor assim abençoe a vida de vocês, e até o próximo vídeo.